formação do aluno competente para o mercado de trabalho significa que o aluno, quando desenvolve uma determinada competência, ele vai e consegue fazer, vai realizar aquela tarefa. E como que ele faz para realizar? Ele precisa praticar bastante. E aqui dentro da nossa estrutura ele vai praticar bastante. Ele vai desenvolver prática, ele vai desenvolver atividade, ele vai desenvolver estágio, ele vai desenvolver todo o trabalho para conseguir efetivamente, ao chegar no mercado de trabalho, ter uma condição muito boa de desenvolvimento profissional. Então, esse é um ponto muito importante do trabalho que vai ser realizado com os nossos alunos. Trabalhar com a ideia de responsabilidade social, né? Então, o desenvolvimento dessa responsabilidade social se dá em todas as ações que são desenvolvidas pelos nossos alunos. Nós vamos verificar aí que muitas dessas coisas serão traduzidas em ações, muitas dessas coisas serão traduzidas na forma de trabalho, na relação com os alunos, na entrega de trabalho, da forma que a gente efetivamente executa, né, o dia a dia da escola, para que a gente possa efetivamente mostrar isso na prática, e não simplesmente fazer como muita gente fala de responsabilidade social, e fica só no discurso e não fica na ação. O trabalho que a gente desenvolve é exatamente mostrando no dia a dia como é que isso vai se realizar. Preservando o meio ambiente, né? Então, uma das coisas que a gente vai verificar aqui, que é a própria ambientação da escola, né? A forma que a gente trata, o trabalho, por exemplo, o controle dos resíduos, a usina que nós temos de tratamento de água. Então, vários tipos de ações que nós temos aqui para poder auxiliar no processo de educação, principalmente nessa educação ambiental, que é uma coisa muito complicada. A gente sabe que as gerações que estão deixando para a gente o planeta, deixaram o planeta não tão bom assim, nós estamos sofrendo muitas dessas consequências. E se nós não desenvolvermos esse trabalho de forma adequada, bem provavelmente as futuras gerações também sofrerão consequências ainda pior. Então, esse trabalho de educação não tem como fugir da escola. A gente precisa desenvolver muito esse trabalho, inclusive com projetos onde os nossos alunos participarão de eventos que estão ligados diretamente à relação social e ao meio ambiente. Então, isso é muito importante, principalmente a participação, né, e o apoio dos pais em casa, no sentido dos trabalhos que são desenvolvidos pela escola. A referência ética do trabalho que a gente desenvolve em relação aos nossos alunos, a forma que é tratado, a forma que é ensinado, principalmente na formação profissional. Hoje nós vemos aí no mercado vários profissionais que deixam muito a desejar nesse quesito de referência ética e precisa aprender desde quando você começa o ensino profissionalizante. Porque se você incorpora o trabalho dentro de uma relação ética, a partir daí vira cultura e esse processo começa a desenvolver de uma forma bem natural. E por último, né, a relação de diálogo e respeito com as gerações futuras. A gente busca sempre participar em tudo aquilo que é possível. Nada é feito sem ouvir um pouquinho os nossos alunos, os nossos pais, o mercado de trabalho, os professores, tudo aquilo que é possível você desenvolver em conjunto dentro da relação do meio acadêmico, a gente busca desenvolver. E um efeito dessa busca é exatamente o que está acontecendo agora. Eu sou um dos coordenadores da faculdade em arte, né? E eu tenho aqui junto comigo outros coordenadores que são da faculdade em arte, e nós estamos vindo para assumir o trabalho que é desenvolvido também no ensino técnico profissionalizante. Eu sou egresso desse curso, eu fiz um ensino, nem era técnico em informática ainda quando eu fiz esse curso, chamava técnico em processamento de dados, né? E eu sou a primeira turma, há 25 anos atrás, a primeira turma do ENIAC. Então eu me formei na primeira turma do ENIAC nesse curso, que é o curso técnico profissionalizante. E agora eu tenho a oportunidade e o prazer de estar trabalhando isso e replicando isso com as novas gerações, aí, fazer cada vez mais a formação dos nossos profissionais. Ok? Na sequência, é interessante a gente mostrar a estrutura do EPP, que é a estrutura do ensino profissionalizante. Nós temos aqui, dentro dessa estrutura, o ensino técnico, que é o ensino médio com o profissionalizante. Quando a gente fala em ensino médio com o profissionalizante, significa que ele vai ter toda a formação do aluno do ensino médio, e além da formação do aluno do ensino médio, ele vai ter, além disso, a formação profissional.
A formação profissional que nós vamos verificar com o tempo pode ser nas mais diversas áreas aí que oferecemos cursos. Pode ser na área de administração e hospedagem, pode ser na área de informática, pode ser na área de mecatrônica. Então tem vários cursos aí que podem ser desenvolvidos pelos nossos alunos. Mas esses cursos são desenvolvidos aqui no ensino médio. E esse ensino médio, ele serve como base para a graduação. E todos os nossos cursos, ele já vai preparando os nossos alunos para fazer com que essa sequência seja absolutamente natural. Não tem aquela coisa de mudança de nível, que é um processo muito difícil para muitos alunos. Então você já vai preparando o aluno, você já vai desenvolvendo a base do aluno no ensino médio profissionalizante, e a partir do momento que ele tem uma base sólida formada, a migração dele para o ensino superior dentro da área que ele escolheu, dentro da área que ele quer se desenvolver, passa a ser de uma forma muito mais natural. Ele consegue fazer esse trabalho de uma maneira muito mais tranquila. E sempre com o apoio dos professores, podendo orientá-lo no sentido de essa carreira é mais importante para aquilo que você busca como objetivo, ou vamos tentar estudar melhor isso que você precisa, porque talvez não seja exatamente isso que você queira. E nós temos todo o ensino médio para desenvolver esse trabalho junto com os nossos alunos. Porque nós que estamos na faculdade, em determinados momentos ficamos até desesperados de receber alunos no primeiro ano do ensino da faculdade sem ter a mínima remota noção do que ele quer. Isso é muito complicado. E a gente precisa fazer um trabalho de base. Pelo menos os nossos alunos do ensino médio que saírem daqui para o curso superior, que pode ser realizado aqui ou não, mas ele vai sair daqui sabendo exatamente aquilo que ele busca no mercado de trabalho. Esse é um trabalho árduo que nós estamos aqui com toda a equipe de professores desenvolvendo o tempo todo. Dentro dessa estrutura, vou apresentar para vocês um pouquinho essa relação didática, como é que funciona aqui. O trabalho que nós desenvolvemos, ele tem uma diferenciação bastante grande em relação ao que acontece em muitas outras escolas. O que acontece na maioria das escolas, nós já funcionamos assim também, é um trabalho que você desenvolve sequencialmente. Você desenvolve um trabalho no primeiro semestre, desenvolve um trabalho no segundo semestre, e serve como requisito para a mudança de ano, que você vai desenvolver no terceiro semestre, no quarto semestre, e assim sucessivamente, dentro de uma relação sequencial. O que nós buscamos fazer aqui na escola, como nosso principal objetivo, é tornar os nossos alunos competentes para o mercado de trabalho, é fazer uma junção de todas as unidades e de todas as referências curriculares que são afins a uma formação, colocar junto em um único semestre, trabalhar de forma concentrada, para quando acabar um semestre ou um ano, o aluno já tem uma competência efetiva para o mercado de trabalho. Ele não precisa se formar ao longo de 3 anos para ter uma competência. Ele consegue ir formando essas competências semestre a semestre, ano a ano. E ele vai se desenvolver dessa forma de uma maneira muito melhor. Porque você tem como trabalhar a coisa no momento que você precisa. O que é comum quando não se usa esse sistema é um professor vai explicar, por exemplo, na área de administração e economia, que fala assim, olha, nós vamos utilizar essa continha aqui, lembra da matemática que você viu lá no primeiro ano? Não lembra. Agora, se você falar que a matemática está junto com a economia, e a hora que você for ensinar o exercício, você a matemática que você viu ontem, a gente vai aplicar hoje. E aí a coisa fica muito mais simples, fica muito mais clara, fica muito mais direta. E a gente tem, com essa expertise que foi desenvolvida na faculdade, desenvolver cada vez melhor os nossos alunos do ensino profissionalizante. É claro que quando você fala de algumas unidades que são inerentes ao ensino médio, como português, como matemática, história, geografia, tem toda uma sequência de trabalho aplicada às nossas necessidades, mas tem toda uma sequência de trabalho diferenciada dessa que eu estou falando, que é voltada para a formação profissional. É diferente. Mas o tratamento e a forma de concentração e a utilização disso de forma direta, ela é muito importante para que a gente tenha a possibilidade de formação específica daquele profissional que você quer formar. Isso em todas as áreas, né? Em todos os desenvolvimentos que nós temos aqui na escola, é feito dessa maneira. Isso simplifica muito o trabalho, porque o aluno, quando ele vê o professor falando, ele começa a desenvolver, ele faz o estágio, ele desenvolve isso na prática, aquilo começa a introjetar de tal forma que ele começa a ganhar essa habilidade e essa competência.
Porque se for para fazer isso de forma paulatina, um pouquinho cada dia, cada semestre, cada ano, até você conseguir essa formação é muito difícil. E dessa forma você tem uma chance muito maior de desenvolver todo esse trabalho, favorecendo aí a formação profissional. Então, essa é uma das principais diferenças para os pais, principalmente, que estão chegando agora com a gente, é entender essa adequação que nós fizemos em todo o trabalho desenvolvido pela área acadêmica. Então, esse trabalho é feito exatamente para isso, melhorar e potencializar a formação do nosso profissional. Então, essa estrutura que a gente coloca aqui do ensino modular. Aí tem os cursos, né, que a gente trabalha dentro dessa relação, de que os nossos alunos, dentro desse primeiro semestre, vai ter uma visão geral de todos, para que a partir do segundo semestre, ele tenha a convicção, eu vou para o ensino profissional, técnico, administração e hospedagem, ou eu vou para o ensino profissional, técnico, informática, eu vou para o ensino profissional, técnico e mecatrônica. Porque tem muitas coisas assim, que quando você percebe o aluno, ele vem um pouco eufórico com alguma coisa que ele vê, só que a hora que ele começa a trabalhar no dia a dia, a hora que ele começa a perceber a realidade daquela profissão, isso pode mudar um pouquinho o sentido e mudar um pouquinho a forma. Então, você trabalhando nesse sentido, mostrar para o aluno, olha, você vai ser um profissional na área de administração, então você vai ter que conhecer essas competências, você vai ter que fazer esse trabalho. Se você é da área de informática, você vai ter que conhecer essas competências e esse trabalho. Você vai desenvolver esse trabalho dentro do mercado de trabalho e praticando isso nos nossos laboratórios, junto com os nossos professores, desenvolvendo de uma maneira absolutamente prática tudo aquilo que você está desenvolvendo no ensino na sala de aula. Você aprende na sala de aula como é e vai lá na prática e coloca aquilo para funcionar. Que é a principal função de um técnico. O técnico é aquele profissional que efetivamente faz a coisa funcionar. Porque se você ficar muito naquela ideia da teoria e como o conceito funcionou e dessa forma, você não consegue fazer a coisa acontecer. E o nosso técnico não, ele tem sempre a participação prática, o desenvolvimento de laboratório, ele vai efetivamente exercitar para conseguir se tornar um profissional diferenciado. Tem também a relação do curso de mecatrônica. No curso de mecatrônica tem uma coisa que atrai bastante os nossos alunos, que são as equipes de competição, o trabalho que a gente desenvolve. Hoje a gente é reconhecido pelo mercado nessa área, principalmente pelo potencial dos nossos alunos. E o desenvolvimento desse trabalho é tão grande que o envolvimento de todos os alunos da área de mecatrônica é bastante grande, porque todo mundo quer se destacar, todo mundo quer se desenvolver, todo mundo quer participar da equipe, então isso é muito salutar. E quanto mais eles entram nesse processo competitivo e dentro de uma competição sadia, eles vão se aprofundando cada vez mais no conhecimento, eles vão se desenvolvendo cada vez mais para se tornar um profissional diferenciado em relação ao mercado. E isso tudo se dá por conta de você ter uma motivação, um trabalho que o aluno enxerga com o objetivo de onde ele quer chegar, ele quer buscar esse desenvolvimento. E mesmo para todo o trabalho que é feito de competição, trabalhado de uma forma muito, muito importante os conceitos da mecatrônica em sala de aula e em laboratório. Então, é uma coisa muito bacana que a gente consegue traduzir de uma maneira legal aquilo que é competição e aquilo que é prática para todo o trabalho que é desenvolvido pelo profissional da área de mecatrônica. Bom, como que é desenvolvido esse primeiro módulo? Esse primeiro módulo, quando eu falo primeiro módulo, todas as vezes que eu me referenciar a módulo, eu estou sempre falando de um semestre. É uma coisa que começa agora em fevereiro e ela vai se concluir no mês de junho, comecinho de julho. Então esse é o trabalho que nós vamos realizar agora. Eles vão começar a verificar o funcionamento de uma organização. Nós não podemos esquecer que os nossos alunos que estão chegando agora, eles não têm nenhuma ideia de como funciona uma organização. Eles não sabem como funciona uma empresa. Eles não têm uma visão de trabalho porque eles nunca trabalharam. E o nosso papel é exatamente fazer essa formação. E é aqui, pais, que nós vamos precisar muito do apoio de vocês. Porque nós, em sala de aula, vamos começar a tratá-los não como simples alunos que vêm ali para assistir aula, mas sim como profissionais que você está preparando para o mercado. E isso dá um choque em determinados adolescentes.
Porque ele chega com 14 anos, naquela brincadeirinha, naquela coisa, né? Estou na escola, aquela coisa toda. E aí você chega e fala assim, meu, senta direito, olha a postura. Não é assim que fala. Levanta a mão para falar. Não vai falar a qualquer tempo. Pede licença. Aguarda a sua vez. É coisas que para o adolescente, isso é um choque que a gente não tem noção. Que parece tão normal na nossa casa e no dia a dia, que quando ele entra num ambiente desse, ele começa a ter sérios problemas. E aí a gente precisa do auxílio de todo mundo. Eles vão falar assim, puxa vida, você não tem noção, aquele Mauro é muito chato. Ele não deixa eu falar, né? Quem já... A Antônia, né? Antônia é muito chata, né? Não deixa a gente falar a hora que a gente quer, ele faz a gente ficar em silêncio, faz a gente trabalhar, né? Então, esse ponto vai ser assim, muito importante a participação de vocês. A hora que o filho de vocês falarem isso, assim, você quer ser profissional de verdade? É assim que funciona. É assim que tem que ser. Não é brincando, não é fazendo farra, não é navegando na internet ou no Orkut que você vai ser um bom profissional. Você vai ser um profissional fazendo o trabalho, respeitando prazos, obedecendo aquilo que foi solicitado do jeito que foi solicitado. É isso que forma um bom profissional. É refazer quando está errado. Porque uma coisa que a gente tem grandes dificuldades é o adolescente fazer o trabalho pela segunda vez. Para ele está errado, tá bom, então eu assumo o erro e dá zero mesmo e acabou. Não, não é assim, isso não forma um profissional. Está errado, você vai fazer de novo. Se tiver errado, vai fazer de novo. Até o momento que você conseguir acertar. É muito importante esse trabalho junto com a gente. Porque senão nós vamos criar uma forma desconexa entre a escola e a casa, que os nossos alunos não vão conseguir desenvolver uma boa participação profissional. Então, nesse ponto, pais, a gente pede muito a contribuição de vocês, o acompanhamento de vocês, né? Principalmente naquilo que tem de tarefa para ser desenvolvida. Nós desenvolvemos também várias atividades em grupo, e eu vou ensinar os alunos a trabalhar em grupo, tanto no ambiente real, que é aqui nas nossas bibliotecas, no desenvolvimento, junto com os nossos professores, mas também vou ensinar ele a trabalhar em grupo no ambiente virtual, onde ele vai acessar o computador, ele vai conversar com os amigos dele pelo computador, vai desenvolver trabalhos pelo computador, vai conversar com os professores pelo computador. Então, tudo isso ele vai ser preparado e ele vai ser capacitado para desenvolver. E desse ponto, a gente vai precisar muito do auxílio de vocês. Porque na hora que ele não está aqui na escola, a gente não tem como efetivamente cuidar ou controlar daquilo que precisa ser realizado para a formação de um bom profissional. Podemos voltar com vocês, pais? Dá para contar mesmo? Ou vocês vão vir aqui puxar minha orelha e falar assim, o Mauro brigou com meu filho? Porque os pais fazem isso comigo. Na hora que eu falo assim, pais, nós precisamos desse apoio. Não, nós apoiamos. Na hora que eu falo assim, olha, você não está com uma postura profissional, senta aqui, porque senão você não vai ser um bom profissional. Aí chega o pai, olha só o que o Mauro fez com o meu filho. Eu estou sentado lá. Aí não tem jeito, aí a gente não consegue essa relação. E se vocês quiserem contribuir com a gente nesse processo, eu não tenho dúvida que é um sucesso absoluto para a formação do profissional. Porque ele vai verificar que em todo lugar, todo mundo fala a mesma coisa. Em todo lugar, todo mundo busca a mesma coisa. E principalmente para vocês que já estão no mercado de trabalho, vocês também podem passar a experiência de vocês para ele. Assim, é assim mesmo. Você até que mora bonzinho. O mercado é muito pior. O mercado não te dá a chance de falar você é bom, o mercado fala tchau para você. É diferente. Então a gente precisa criar esse hábito desde os 14 anos de idade. Infelizmente, posso falar infelizmente porque eu também sou um exemplo disso, com 14 anos eu entrei no mercado de trabalho. Com 14 anos eu tinha minha carteira profissional registrada. Com 14 anos. Hoje a nossa legislação não permite mais. Hoje a nossa legislação permite só a partir dos 16. E o que nós vamos fazer dos 14 aos 16? Vamos colocar esse povo para trabalhar aqui dentro. Vamos colocar esse povo para desenvolver aqui dentro. Aqui dentro, como prática, eu posso fazer. Colocar ele no mercado de trabalho, a legislação ainda não me permite. Mas fazer com que ele se desenvolva profissionalmente aqui dentro, como laboratório, isso nós temos condições. E é isso que a gente conta com a participação e a colaboração de todos os pais. Tudo bem?
Podemos contar? Bacana. Então, olha só, eles vão começar a trabalhar a parte de comunicação empresarial, língua portuguesa, aprender a falar. Alguém já viu o filho de vocês escrevendo, ou ainda não pode falar escrevendo, teclando no MSN? Vocês conseguem entender alguma coisa que eles falam? Eu tenho uma triste notícia. Eles falam assim também em sala de aula. E eles escrevem assim também em sala de aula. Os professores aqui da área de comunicação sabem bem do que eu estou falando. E para conseguir tirar esse vício dos nossos adolescentes, olha, é um trabalho muito, mas muito interessante. Fazer o aluno aprender a criar uma redação, fazer o aluno aprender a criar um e-mail, fazer o aluno criar um relatório. É um negócio bastante interessante. Principalmente porque hoje eles escrevem e escrevem muito pouco, mas eles devem, né? E quando eles escrevem alguma coisa, a gente precisa de algum egípcio, né, para entender os hieroglifos que eles colocam ali, né? Porque senão não dá para entender. Por quê? Porque é o hábito, ele escreve. E nós vamos forçar o aluno também, além de teclar, escrever, ele precisa saber escrever. Quando ele vai desenvolver alguma análise, alguma coisa, algum relatório, alguma coisa, ele precisa escrever. E eles não escrevem. E a gente vai forçar bastante esse trabalho. Os professores de português estão aqui junto com a gente, de comunicação estão aqui junto com a gente, eles sabem que nós vamos forçar muito essa ideia de escrever. A matemática, né, não precisa falar da importância da matemática, tudo na vida da gente é número, né? A gente precisa aprender a trabalhar com a matemática. A informática aqui, os nossos alunos já têm uma fluência muito maior, né? Eles já são dessa geração digital, né? Então, para eles a informática, que na época era uma coisa bastante complicada, um bicho de 7 cabeças, hoje é a coisa mais fácil de todas, né? Ela é mais fácil que o português, mais fácil que a matemática, mais fácil do que todas as outras áreas. Então, a informática hoje é só para poder mostrar que o computador não é só um brinquedo. Você pode utilizar o computador como uma excelente ferramenta de trabalho. E é isso que eles vão verificar aqui no trabalho da informática. Modelos de gestão, né? Toda a parte de organização empresarial, toda a parte de processos, estão voltados para a formação de um profissional que efetivamente comece a se relacionar com o mercado de trabalho. Aí ele começa a se entender como é que a coisa funciona dentro do mercado de trabalho. E aí vem toda aquela parte complementar, né, que é super importante, que é a parte de geografia, sociologia, mas também não é aquela geografia e sociologia que o cara vai aprender um negócio que ele nunca usa, né? Qual é o clima do Uzbequistão? Para que eu vou saber um troço desse, né? Mas o que eu tenho que fazer, né, para conseguir evitar, por exemplo, o problema de enchente aqui? O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas atitudes? Como que eu vou trabalhar uma relação de coleta de lixo seletivo? Como é que eu vou fazer para colocar em prática uma determinada situação de um projeto que eu estou desenvolvendo, que vai gerar um resíduo como equipamento velho, computador velho, vai gerar pilha velha, vai gerar um monte de coisa que eu tenho que saber o que fazer com esse troço. É isso que é importante para o nosso aluno saber. Não que todo o resto não seja importante, mas dessa forma ele consegue efetivamente aplicar a hora que ele precisa de determinados conteúdos. Aí vem também a parte de educação física. A nossa educação física aqui, vocês vão perceber que ela é muito diferente. Nós temos aqui um trabalho muito forte com os professores da área de artes marciais, que eles ajudam muito a gente, os professores estão aqui, daqui a pouco eu vou apresentar os professores da arte marcial, porque ele ajuda muito a gente, principalmente no processo de disciplina. Para que os alunos entendam, né, e se portem de forma adequada em todos os ambientes. A gente já percebe, desde o início do trabalho que nós desenvolvemos com o Karatê, que os nossos alunos em sala de aula têm mudado muito a postura, por conta de verificar o trabalho que é desenvolvido, né, pela disciplina das artes marciais. Né? Depois os professores vão trabalhar aqui junto com a gente, vou poder apresentar também aqui para vocês, né, para conhecer o corpo docente da escola. E o inglês. Né? O inglês nós sempre criou. Eu lembro que quando eu comecei o curso técnico, o curso superior, as pessoas falavam assim, o inglês é importante. Né? Hoje ele não é mais importante. Né? O inglês não é mais importante. O importante é saber falar mandarim. Isso é importante. Né? O inglês e o português são duas línguas que todo mundo tem que ter se quiser ser um bom profissional. Todo mundo
difícil saber em determinado momento qual que é a primeira ou a segunda, né? Mas todo mundo tem que ter essa língua para poder ser um bom profissional. Isso está mudando bastante, e a gente precisa contribuir muito com essa mudança, né? E o nosso trabalho é fazer com que os alunos consigam efetivamente dominar essa língua inglesa, poder falar também inglês, entender aquilo que está lendo, todas as coisas de lançamento, principalmente na área de tecnologia, começa primeiro nessa língua e depois que vem o resto, e ele precisa estar antenado no que está acontecendo no mundo. E é muito importante para um profissional ter o domínio da língua inglesa. Ok? Tudo bem? Apresentei aí para vocês como é que vai ser só o primeiro semestre. Esse aí é o nosso primeiro semestre. Por favor. Muito bom dia a todos. Estou aqui. Eu sou um dos diretores do ENIAC. Queria fazer uma pergunta para esse pai que está aqui, acordado nessa hora, né, 8 horas da manhã. Me pergunta uma coisa, me diga uma coisa. Qual é o seu nome? Paulo. Paulo, olha só, determinação, gostei. Paulo, por favor, por que teu filho está aqui no ENIAC estudando no técnico? Se preparar para o mercado de trabalho. Ser diferente. Hoje o que a gente encontra por aí é só mais um. O Paulo quer que o filho dele seja diferente. Ele se especialize desde cedo, porque está muito difícil se manter no mercado de trabalho, né? Não adianta ser mais um no mercado de trabalho. O cara tem que ser o melhor, né? E o quanto antes ele começar esse trabalho, mais fácil vai ser ele continuar dentro do mercado de trabalho. É isso, Paulo? Falei bem? Muito bem. Nosso objetivo maior aqui, e eu achei incrível que eu fiz essa pergunta para as crianças, né? Perguntei o que você está fazendo aqui no curso técnico. E as meninas falaram, eu estou aqui para me especializar, para entrar no mercado de trabalho, para não ser mais um, porque não adianta ser só mais um, né? Coisa que na tua época, hein, professor, quando a gente trabalhou há 25 anos atrás, era muito mais difícil, né? As pessoas já estavam meio no mercado de trabalho, aí elas vinham para o curso técnico, né? E eu tinha uma dificuldade com as mães, elas falavam, não, meu filho, peraí, né? Hoje não, a moçada já está ligada nisso. Ela sabe que se ela não se virar, se ela não for a melhor, ela vai ficar para trás, né? Há 25 anos atrás, quem que eram os nossos concorrentes? As pessoas que trabalhavam, que moravam em Guarulhos. Há 25 anos atrás, Guarulhos tinha 500 mil de habitantes, se muito, né? Hoje Guarulhos tem 1.200.000 habitantes, né? E a gente não está concorrendo só com o pessoal de Guarulhos, a gente está concorrendo com o pessoal de São Paulo, o pessoal de São José. São José começou a invadir aqui, principalmente em Arco, é um problema isso, né? São José é muito pertinho, então eles começam a invadir aqui, não estou entendendo o que está acontecendo, né? E o pior, tem 2,5 bilhões de chineses de estudo que nem condenado todo dia, que são também nossos concorrentes. Hoje a rede está aí, né? Se eu preciso de um serviço, eu jogo na rede, o chinês está lá, ele pega, né? Cobra metade, 1/3 do que o outro quer cobrar aqui, e a gente vai fazer o serviço para o chinês, não é assim? Né? Nós estamos atrás de lâmpada de LED, professor, né? Essas lâmpadas que são muito sustentáveis, elas gastam menos, elas duram mais e tal. Aqui no Brasil, uma lâmpada de LED, que na China custa $10, aqui custa R$170, uma lâmpada dessa. $10 para R$170. É 10 vezes mais custa aqui, né? Tá? Tudo bem. Vocês estão no mercado de trabalho. Eu pergunto, quem é bom de matemática? Levanta a mão. A professora levantou, a professora de matemática. Obrigado, professora. Mais ou menos, né, professor? Tá certo? Você é bom de matemática, Bigode? Isso te ajuda na profissão? Totalmente. Olha, e essa voz então, hein? Olha, você podia ser do rádio. Ajuda pra caramba, não ajuda? É o teu diferencial. É um deles. Né? Eu me apoio muito nesse também. Eu sei fazer conta rápido. Então, puxa, eu sou um vencedor. Né? Eu sei fazer a conta rápido. Eu gosto disso. Eu trabalho com conceito matemático. Eu gosto de equacionar. Né? O mercado de trabalho precisa de gente que tem um desenvolvimento bom na matemática? Sim ou não? Sim.
Não adianta ele saber cálculo integral e diferencial só. Ele precisa saber aplicar matemática. Ele precisa pegar um gráfico, olhar o gráfico e falar, putz, estamos dançando, vamos fazer alguma coisa. Enquanto os outros estão olhando um gráfico, um desenho. Né? Ele já está fazendo análise do gráfico. Tá certo? Tem alguém aqui que se expressa bem em português? Redige bem? Levanta a mão, por favor. Não seja um tímido, você que tem fera. Tem lá, meu amigo lá. O fato de você redigir bem é um diferencial? Puxa vida, tem alguma senhora aqui que redige bem, trabalha na empresa? Tem? Claro que tem. Você, é você. Qual é seu nome? Helena, me diz uma coisa, você não é solicitada dentro da rede social que existe dentro da sua empresa para poder dar uma olhadinha na carta que vai para o diretor antes de ir? Me ajuda a redigir aqui, me faz isso, me faz aquilo. Você vê que ela se destaca porque ela consegue redigir bem. Ele se destaca porque ele consegue interpretar os dados, trabalhar com matemática bem. Né? Tem alguém que é bom de Excel aqui? Levanta a mão. Meu, olha lá, qual é o teu nome? Osmar. Osmar, onde é que você trabalha? Você é consultor nas Casas Bahia, tá certo? O Osmar deve ser o cara mais procurado nas Casas Bahia. Porque todo mundo procura ele. Olha, Osmar, eu estou com um problema aqui no Excel, então me ajuda um pouquinho aqui. E essa planilha como é que está? Como é que eu faço tal coisa com a célula tal no Excel? Sim ou não? Sim. É um tremendo diferencial saber Excel hoje. E o fato de, vamos supor, eu não saber tanto Excel, me atrapalha, não atrapalha? Atrapalha pra caramba. What about your English? I don't know. Né? Tá certo? Nós, aqui da nossa geração, como o Mauro falou, somos da geração que acha que era importante falar inglês. A moçada hoje, ela já está plugada nas redes sociais falando em inglês. Escrevendo daquele jeito maluco lá em inglês, fazendo entender com o pessoal, né, no mundo inteiro. Eles não se relacionam só com o pessoal de Guarulhos, eles se relacionam com o mundo inteiro. Né? Então, hoje, daqui para frente, cada vez mais é importante a gente saber inglês. E falar inglês é muito mais importante ainda. Por quê? Porque o mundo está globalizado. Eu estou com um problema lá, minha amiga, tem uma amiga que ela fala alemão, italiano, inglês, perfeitamente, redige, escreve. Ela abriu uma firma de importação. Ela ainda atrás da lâmpada na China. Né? Eu tenho medo, eu sei um pouco de inglês, eu escrevo inglês, mas eu não consigo falar direito. Né? Tenho inibições. Tá certo? Então, nosso centro, nosso trabalho, centro de idiomas, é pegar a turma e em 3 anos eles saírem falando inglês. Eles fazerem cursos online da Microsoft em inglês aqui na ENIAC. Fazer um curso em inglês. Isso vai dar um diferencial tremendo para os nossos alunos. Concorda? Quem tem empresa aqui? Levanta a mão. Quem conhece alguém que tem uma empresa? Levanta a mão. Certo? Né? O trabalho dos meninos nesse primeiro semestre é fazer um plano de negócios. Fazer um plano de negócios, um negócio que ele vai montar. Um outro maluco, Bill Gates, tem muitos Bill Gates, alunos nossos aqui, vão fazer isso. Mas a nossa proposta é que ele pegue alguém da família, alguém do círculo de relacionamento social deles, e vá ajudar a elaborar o plano de negócios daquela empresa. Então, um grupinho de 3 alunos e eles vão fazer um plano de negócio. Então, eu tenho uma fábrica de silk screen, né? Fazer camiseta. Muito bem. Então, eles vão lá, levantam o plano de negócios, verificam como é que é e tal, para poder ajudar essa empresa. Olha que interessante. Estão fazendo um trabalho social, estão aprendendo, estão entregando um produto final para essa empresa de graça, que ela vai gostar, tá certo? E todo mundo ganha. Né? Então, essa é a nossa tônica que o professor Mauro está colocando. Nesse primeiro semestre, a gente precisa levantar um plano de negócio.
nesse primeiro semestre, a gente precisa pegar as habilidades de matemática e fazer funcionar. E perder o medo daquelas bobeiras de saber fazer conta de fração, e menos é mais, aquelas conversas moles. Né? Olhar um gráfico e trabalhar bem. Ser bom de Excel já. Se é bom de Excel já, você vai garantir isso? Opa, mesmo sem conversa mole? Puxa, vocês vão ver, seus filhos vão ficar muito preocupados com essa parte de Excel. Esse projeto integrador é uma encrenca. E tem alguém que é aluno da faculdade aqui também? Pai aluno da faculdade? É o mesmo esquema, tá? Você já está há muito tempo aqui com a gente? Já passou pelo projeto integrador? Sim ou não? Já? Né? É complicado, não é? Mas a gente aprende a partir dessa exposição. Né? Projeto integrador, eles têm que mostrar o projeto aqui, para tomar uma banca, caminhadora. Para a gente, que a gente está atraindo no mercado de trabalho, para gerentes, para as pessoas que fazem cabeça no mercado de trabalho, de outra empresa que está assistindo o menino aqui. Opa, talento vem. Opa, talento vem. Tá? Deu para entender onde é que nós estamos, gente? Tá? O Mauro falou uma coisa muito importante. A gente precisa da colaboração de vocês. O Mauro, cada vez mais isso está acontecendo. Graças a Deus, inclusive com as mudanças que a gente fez aqui na escola, de deixar muito claro que esse é o curso técnico. E o curso técnico vai colocar o seu filho no mercado de trabalho. E o curso técnico vai favorecer para que ele não seja só mais um no mercado de trabalho, para que ele seja especial dentro do mercado de trabalho. E se dê bem. Né? O Brasil hoje está numa situação maravilhosa. Tem mais oferta de emprego do que gente. Só que a gente que trabalha, eu sou empregador, né? Eu que tenho que contratar um monte de gente, não tem gente para vários postos. Na área de informática tem 200 mil postos em aberto. Eu falei para os filhos que vocês estão estudando informática, eu falei, se eles fizerem os cursos da Microsoft que a gente tem aqui, que não vão ser obrigatórios para todo mundo, só quem for bom que vai ser chamado para fazer isso. Se eles fizerem esses cursos, eles saem daqui para ganhar R$5.000. Porque o mercado precisa disso. E não tem. Né? Então, a gente está diante de uma oportunidade maravilhosa para fazer a diferença e fazer a coisa acontecer. Essa nossa decisão de pegar todos os recursos que a gente tem na faculdade e trazer para o técnico são muito incríveis. Né? Porque a gente tem laboratório, a gente tem profissionais, a gente tem... e nós não estamos fazendo nenhuma diferença. Cadê o livro deles? Aqui? Dá para mostrar? Este livro aqui tem o professor Mauro, ele produziu esse livro, junto com que outros professores? Alguns professores do ENIAC e os melhores professores, os melhores autores do mundo. Como assim? Nós fizemos um trabalho aqui junto com 5 editoras internacionais e a gente tem então um livro customizado, as partes do livro que estão aqui são de autores renomados. Os mesmos autores que o MEC falou que a gente tem uma biblioteca legal, que a nossa bibliografia é boa. Né? Então tem parte de texto que é do Mauro, tem parte de texto que é do Rui, tem parte de texto que é do Álvaro, parte de texto que é do Celeu. Né? Esse livrinho a gente entregou para o aluno. É o mesmo livro que a gente entrega para o básico da faculdade. Igualzinho. Eles vão ter o mesmo curso da faculdade, mais todos os reforços de matérias do núcleo comum. Né? Tá? Então a gente está diante de uma situação muito bacana. Quando ele terminar o técnico, você acha que ele vai precisar fazer isso de novo para entrar na faculdade? Não, ele faz um teste de competências, passa, apresenta o projeto, ele libera meio semestre da faculdade. No curso de informática libera 1 ano da faculdade. No curso de administração vai liberar 1 ano da faculdade. No curso de tecnologia de mecatrônica está quase nisso já. Vocês estão conseguindo também 1 ano de liberação. Então imagina o potencial do teu filho. Hoje ele está com 14, ele termina com 16, com 17 ele está no 2º ou no 3º ano da faculdade já. Quer dizer, é loucura, esse cara vai se adiantar muito. Né? A gente precisa formar o menino direitinho, a gente precisa dar base, a gente precisa fazer tudo isso. Eles têm 14 anos, não podemos nunca esquecer disso. Né? Mas se nós fizermos um trabalho interessante, pais, alunos, escola, que a gente está tentando fazer com essa estrutura,
nós vamos ser um diferente, nós já somos diferentes. Né? Aqui tem um pedacinho do livro. Aí o aluno está em casa trabalhando. Aí ele chega e fala assim, eu vou fazer um trabalho. Muito bom. Então ele pega e aperta o livro lá. Não, só quando eles fizerem você aperta. Vai. Vamos lá, gente. Vai, aperta lá, Mauro. Mostra mais lá que, assim, agora ele entra ali, ó. Eu falei o livro. Sabe aquela caneta marcadora que a gente usa amarelinha para marcar no livro? Como a biblioteca é sua, você vai ter um espaço seu, onde já fica marcado em amarelinho o que você achou do livro. Quando você pegar o livro, já está marcado, aparece a página e os marcados de amarelinho. Essa tecnologia está para o teu filho. A gente conseguiu essa tecnologia trazer o ano passado aqui para a faculdade, e ela está para o técnico. Por que não? Isso é o máximo. Ele estuda em qualquer lugar. Né? A área toda de comunicações da escola, ela está envolvida não em dar gramática para o aluno, não em ficar fazendo aquele blá 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 das regras. Eles têm que escrever, esse projeto integrador, eles têm que escrever um trabalho de conclusão, como se faz em faculdade. Trabalho de conclusão de módulo, trabalho de conclusão de curso. Pela BNT, tem que usar tudo aquilo, tem que redigir, tem que entender de pesquisa científica. Mas não é muito para um moleque de 14 anos? Isso é que a geração velha nossa falava, não, isso aí é coisa de faculdade. Eu faço parte, estou estudando, fazendo mestrado. Os trabalhos que eu vejo no mestrado e os trabalhos que eu vejo aqui do técnico, aliás, o técnico já apresenta isso hoje em dia, e a faculdade também. Tem trabalho do técnico que é muito melhor do que a faculdade. É a faculdade que é ruim? Não. É o moleque que é especial. E vocês sabem que eles são tudo marcianos, eles são diferentes, essa gente. São completamente diferentes. Né? Eles têm lá os seus problemas. Mas eu sou um apaixonado dessa geração. Eles não estão dando muito mais trabalho para a gente, graças a Deus, porque a gente também não dava trabalho, né? E depois ficava desse jeito que a gente ficou. Né? Tá certo? Né? Mas eles dão bastante trabalho. Mas eles sabem o que querem. Né? E se a gente colocar direitinho, der base para eles se desenvolvem muito. Né? Uma gente completamente diferente. Tá legal? Tá? Vamos fazer um belo trabalho. Né? Esse eu tenho o maior orgulho, porque o Mauro foi meu aluno, primeira turma, segunda turma, né, Mauro? Né? Em 6 meses, não tinha mais professor no mercado naquela época. Quem dava aula de processamento de dados eram os caras que trabalhavam com grande porte. E a gente tinha microcomputador. Dava um pau no grande porte e eles não apareciam para dar aula. Eu peguei os melhores alunos, eu dava aula, falei, vou formar vocês profissionais antes da hora. Vocês falam, é isso que a gente quer, tal. Ficamos 1 mês fazendo o curso, direto. Tinham 20 caras. Tem 10 que ficaram comigo, que hoje são referência no Brasil inteiro. Né? Ao final do primeiro semestre, no segundo semestre, eles estudavam de manhã comigo, estavam dando aula à noite. Você tem ideia de como essa gente, naquela época, 25 anos, já era esperta. Imagina agora. Né? Tá? Então eu queria lembrar disso, que a gente fizesse uma homenagem para ele, batesse bastante palma para ele. Nós fizemos um trabalho no técnico muito interessante, que a gente criou, entre a Silvia e alguns pais já conhecem, né? E ela é a mãezona. Como a gente está muito papai, está muito masculino esse curso, vamos fazer, vamos vencer na vida, vamos fazer. Precisa ter uma mãezona do lado para segurar a touca, para ajudar, para fazer, e principalmente para manter um canal de comunicação eficaz com vocês. Tá certo? Então, a professora Silvia, dentro da equipe, ela foi destacada para fazer o trabalho de acompanhamento dos pais, dos alunos, de uma forma preventiva, dessa forma bacana que ela tem. Ela faz isso com a gente aqui, na nossa equipe, todo mundo é bem estressado, né? Ela fala, a gente calma,
Então, quer falar um pouquinho? Bom dia a todos. É muito bacana já esse primeiro contato. Né? Às vezes o pessoal fala assim, reunião de pais. E quando a gente vê os pais aqui, a gente percebe então que eles estão interessados. Tem pais que não estão aqui. E o meu trabalho já está começando então, né? Que é poder tentar atraí-los para cá. Porque como o Mauro comentou, o trabalho realmente tem que ser dos dois lados, né? Então a gente faz uma coisa aqui e nós precisamos do apoio de vocês desse lado. E eu acredito assim, como o professor Rui falou, nós somos de outra geração, então nós também temos que nos adequar, né? Então eu respeito muito, porque eu também passo por isso, respeito muito o lado de vocês. Vocês também vão ter que mudar um pouquinho, né? De repente falando aqui na frente, apresentando com toda essa empolgação a proposta, parece tudo muito fácil, né? Mas na hora H fica difícil. Na hora que vocês estiverem acompanhando os filhos, talvez até vocês mesmos, talvez não, com certeza, terão dúvidas, às vezes até pensando assim, será que eu estou no lugar certo? Será que eu coloquei meu filho no lugar certo? Será que isso aí não está demais? Né? E é justamente a ideia da minha figura, da minha presença, é estar conversando com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, entre em contato comigo, vem na escola e a gente vai tentar entender juntos o que está acontecendo. Por que essa proposta? Por que o filho foi chamado ali? Ou por que, de repente, ele teve que trocar alguma coisa? Né? Às vezes a criança, a gente olha como se fosse uma criança. E justamente o trabalho deles é mostrar que eles não são mais crianças. Né? Só que nós, pais, mães, eu também sou mãe, né, de 2 bebês, um de 22 e outro de 17, né? Então, nós olhamos para os nossos filhos como crianças. Né? E eles vão nos ajudar a olhá-los, não, já como estudantes, estagiários, aprendizes. Né? Então a gente tem que começar a soltar um pouquinho esses filhos, a deixá-los sofrer um pouquinho para o bem deles. Então, justamente a minha função aqui é estar ajudando vocês nessa transformação. Os professores estão mais com os alunos, eu estarei mais com vocês. Bem? A gente tomou um cuidado especial aqui também, vocês receberam esse material, o nosso gerenciador de estudos não ficou pronto, durante a semana os alunos vão receber 2 gerenciadores, um é de vocês, né? Um do pai e um do aluno, né? Onde tem essas informações também. Dentro dos nossos portais, essas informações também estão lá, né? E aqui é o esclarecimento efetivo de quais são os canais de comunicação do DNA. A pedido dos pais, a gente não está mais fazendo o atendimento só com a orientação educacional. A gente integrou a orientação educacional com a coordenação, né? Por isso que a Silvia, junto com algumas pessoas, vai fazer esse atendimento presencial e vai acompanhar todo o atendimento também. Vocês mandam por e-mail dentro do canal de comunicação OE, Orientação Educacional. Esse é o nosso único canal de comunicação, tá certo? E presencialmente vocês fazem, tem horários específicos onde vocês têm a Silvia à disposição de vocês para conversar, né? A gente procurou colocar aqueles horários que é logo no início da manhã, ou depois do almoço, ou na hora do almoço, aqueles horários que vocês mesmos aproveitam, tomam um pouquinho, vão na empresa, ou aqui e tal, e fazem esse trabalho, tá? Muito bem. A parte toda de atendimento financeiro, a gente está alterando radicalmente, trabalhando dentro do conceito, que hoje é o conceito de autoatendimento, né? Vocês poderem fazer tudo pela internet, né? E o outro conceito, que é o conceito de você trabalhar dentro de um e-commerce, né? Como em qualquer lugar, você vai entrar, vai saber sua condição financeira, se está atrasado, você tem como pagar, como emitir boleto, como fazer, como acontecer, que era uma pedra no sapato que nem durante esse período de crescimento nosso, né? E que agora a gente está fazendo, fizemos muitos investimentos e durante esse semestre nós estamos fazendo a implantação desses novos sistemas que visam facilitar a vida de vocês, que visam fazer o que o mundo moderno pede hoje. Ninguém tem tempo, então eu estou lá no emprego, eu abro lá, resolvo por lá, eu não preciso vir na NA, eu não preciso ligar para a NA, eu não preciso, né? Tá? Beleza? Muito bem. Existe a coordenação do Mauro específica para os alunos que estão entrando nesse módulo básico, né? Ele é o especialista
em pegar as pessoas, dar os primeiros passos, para depois entregar para os módulos específicos, né? Aí já com orientação de quem vai para o quê e tal. Muito bem. Existe uma forte coordenação de peso nossa, né? Nosso coordenador de peso, que é o Marcos Valério, que ele é um desses que estão invadindo Guarulhos, de São José, e a gente conseguiu que ele viesse aqui trabalhar com a gente. Ele é o coordenador técnico dos cursos. Fala um pouquinho, Marcos. Bom dia a todos. Como já falou, né? Meu nome é Marcos Valério, sou de São José dos Campos. Eu fui convidado, já estou aqui na NA, aqui, esse é o 5º ano, mas eu era só professor e este ano estou sendo convidado a passar aí a coordenação. Eu também comecei a trabalhar com 14 anos, né? E desde então trabalhei na GM com 17 anos e na educação eu estou há 8 anos, trabalhando já tanto no técnico como no superior. A minha função aqui, né, é estar mostrando para essa galera, estar ajudando eles a entenderem, né, o que é ambiente de indústria, o que é trabalhar numa indústria, ajudar eles a amadurecerem, né. Eles estão nessa fase aí de um pouco criança, um pouco adulto, né, e nessa fase a gente está aqui para ajudar eles a amadurecer e se tornarem mais rápido adultos, né. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, eu já trabalhava lá na GM e eu tinha responsabilidades assim de ter que consertar uma máquina com manual em alemão, nunca aprendi alemão, e eu tinha que pegar um dicionário, correr atrás de um cara que vinha da Alemanha para consertar uma outra máquina e ficar lá conversando com ele, né? Então essas experiências, bagagens, né, eu falo para eles, né, e eu brinco com eles, falo, olha, o melhor lugar para você aprender é no meio da fogueira, né? Então a gente vira e mexe, a gente joga projetos, a gente joga desafios para eles, e eles falam assim, puxa, mas eu não aprendi isso ainda, né? O projeto é para isso mesmo, é para você correr atrás, para você, né, quebrar a cabeça, né? O objetivo é esse mesmo, né? Para você ir atrás de informações. Lógico, nós estamos aqui para dar apoio, mostrar onde que está, né? Mostrar o caminho das pedras, né? Mas é fazer eles amadurecerem correndo atrás da informação, tá? Então, estou aí à disposição, né, se vocês precisarem conversar comigo, né, precisarem de alguma informação, né, estou pronto a ajudar vocês. Tá? Obrigado. Obrigado, Marcão. Valeu. Mauro, agora eu entrego para você. Parece que tem um treinamento dos pais, é isso? Isso. Só que antes eu queria saber de vocês. Seus filhos estão gostando? Tá legal pra caramba, não tá? Vamos perder isso. A gente está vendo que essa turminha entrou muito legal. Eles estão muito animados. Tá? A gente não pode perder isso, porque essa geração, a partir deles se sentirem incentivados, deles gostarem, eles mudam o mundo. Né? Se a gente conseguiu já dar essa luzinha, vamos continuar o nosso trabalho. Né? Como a própria Silvia falou, com todo mundo, a nossa relação é de no mínimo 3 anos. É uma relação que vai ter seus problemas, a escola tem problemas, a gente, graças a Deus, não tá, a gente só está fazendo um serviço aqui que é facilitar o ingresso dos alunos no mercado de trabalho, a especialização deles e tudo mais. Né? Mas a gente tem uma força muito grande. Vocês viram que a equipe está mais trabalhada, o time está muito legal. Né? Tem time agora. Né? Em alguns momentos o NA estava meio solto, agora tem time. Equipe de professores, vocês estão vendo toda essa turma de branco, aqui, tudo gente que está afim mesmo de fazer a diferença, né? Fazer a coisa acontecer. Junto com vocês, que são uma maravilha. Eu queria que nós, professores, por favor, viessem para cá. Professores, toda a equipe que ajuda, por favor, pessoal da operação, viessem para cá. Nós vamos fazer uma homenagem aos pais que nós fizemos com alguns alunos. Então eu vou combinar aqui com vocês, espera aí. Bom, eu gostaria aqui de
com a nossa equipe, com o nosso time de professores aí, prestar uma homenagem aí a todos os pais que confiaram na gente no trabalho que nós vamos desenvolver aí. Nós vamos fazer uma homenagem sincera. Por favor, 1, 2, 3. Palmas para vocês também. Palmas para vocês. Nós estamos numa situação, numa possibilidade ímpar de fazer a diferença. E nós já estamos fazendo a diferença. Vamos fazer esse trabalho muito bem trabalhado. Tá? Boa sorte para todos nós.